senhor ainda não se pronunciou a respeito das declarações do deputado Eduardo Bolsonaro. Não vou falar. Mas me desculpar, mas não vou falar. Só vai me torturar para eu falar? Eu não vou falar. Próximo. O trato do homem da polícia, ele é sempre colocado em segundo plano, porque a política de direitos humanos é justificar a bandidagem. Então, a polícia tem que ser fortalecida, a polícia tem que ser prestigiada, todas as polícias. O senhor ainda não se pronunciou a respeito das declarações do deputado Eduardo Bolsonaro. Praticamente todas as bancadas aqui da Câmara fizeram um pronunciamento, o presidente da Câmara fez o pronunciamento, várias entidades, autoridades, mas o senhor até agora não teve a oportunidade de repudiar a declaração do deputado Eduardo Bolsonaro. Eu gostaria de pedir para que o senhor fizesse isso, senão vai me parecer letra morta. E vai me parecer uma tentativa de culpabilização dos jornalistas, como já é de praxe, infelizmente, nesse governo, e não, de fato, uma admissão de que o governo Bolsonaro flerta, assim, com a época da ditadura militar. E sabe por que eu afirmo isso com toda a tranquilidade possível? Porque esse ano, no início do ano, o Jair Bolsonaro determinou que as Forças Armadas comemorassem o golpe de 64. Ele não chamou de golpe, ele chama de revolução, como, infelizmente, boa parte das Forças Armadas no Brasil ainda chama aquele período terrível na história do nosso país. E o senhor hoje, no início da sua apresentação, disse que a nossa geração está vacinada contra a ditadura. Infelizmente, tenho que discordar do senhor. E sabe por quê? Porque não houve justiça de transição no nosso país. Por isso, infelizmente, eu não consigo, com tranquilidade, como uma deputada de 30 anos, recentemente eleita, me tranquilizar com as declarações do senhor, porque não me parecem coerentes diante do histórico e das ações que o governo Bolsonaro vem executando ao longo desse ano e também por parte de Vossa Excelência. Obrigada. Não, ilustre deputada, obviamente, há duas visões da história do Brasil em relação ao período posterior a 1964. Para a senhora foi um golpe. Na minha opinião, não foi golpe, foi uma contra-revolução. E para mim obviamente, para mim isso é uma obviedade que se não houvesse a contra-revolução, hoje o Brasil seria uma grande Cuba, né? Eu nem vou dizer o nome, que é um nome feio, né? O aumentativo de Cuba. Mas hoje nós seríamos uma grande Cuba se não tivesse acontecido a contra-revolução de 1964. São visões diferentes da história. A história tem sido escrita quase que exclusivamente pela esquerda. Então, nós precisamos escrever a história vendo pelo outro lado. A senhora foi doutrinada pela esquerda. A sua posição é clara, é a posição que a esquerda adotou em relação à história do Brasil. A minha é clara, é a posição que eu... Como? Eu não podia fazer isso. A senhora está falando uma coisa que... exatamente. Presidente, vai virar um debate aí, presidente. Muito bem. Mantém a palavra do ministro Augusto Heleno. Essa radicalização não interessa a ninguém. Interessa à esquerda só. Para nós não interessa essa radicalização. Nós queremos um outro Brasil. Um outro Brasil, porque o Brasil que foi nos entregue está muito ruim. Foi muito mal entregue. Então nós queremos um outro Brasil. Então, isso aí nós vamos passar 10 dias discutindo e não vamos chegar a conclusão nenhuma. São posições diferentes em relação à história. Não é só o Brasil que tem essa posição, vários países do mundo têm essa posição. Então, não adianta, essa discussão é inócua, né? Porque muitas coisas que foram feitas do mesmo jeito que a senhora nos acusa de torturadores, e eu não posso estar incluído nisso aí, porque eu era um mero tenente, mas... Nunca participei de nada disso, mas essa sua colocação de terrorista, de torturador, não sei o quê, nós conseguimos, com o período militar, fazer uma anistia que levou uma terrorista à presidência da República e vários terroristas a cargos relevantes da República. Então, como? Não, vários cargos importantíssimos da República que foram preenchidos por terroristas, sabidamente terroristas, né? Então, isso é uma questão de visão, é uma questão de lado. Nós estamos em lados diferentes, mas nem por isso nós não podemos trabalhar pela grandeza do Brasil. É só a gente abdicar dessas convicções e trabalhar pelo Brasil. Eu não vou ficar defendendo isso porque não me interessa. Em relação ao sínodo,
Bom, em relação ao monitoramento, qual é a sua pergunta? Desculpa, mas o senhor não respondeu a minha pergunta. Se o senhor também Não, repudia deputado. as declarações do deputado Presidente, Eduardo não é- Bolsonaro não é- sobre não o é Deputada, réplica, presidente. deputada, você passou. Não, Deixa eu aí ele, perguntar. a palavra está facultada ao ministro Augusto Heleno, por favor. Só vamos manter o alto nível. Por favor, vamos manter a ordem. Até porque a por favor, deputada não novos tem direito à deputados. réplica. Novos deputados, vamos manter a ordem. Faça um apelo também aos novos deputados, por favor. Eu não vou repudiar, porque ele repudiou. Eu não preciso repudiar ele. Ele disse que falou uma coisa que não é o que ele pensa. Eu preciso falar mais alguma coisa? Pô, não vou falar. Vai me desculpar, mas não vou falar. Só vai me torturar para eu falar? Eu não vou falar. Próximo. Eu entendo perfeitamente o que o doutor Arthur está falando, mas o que me parece bastante relevante na história é que os governadores são os comandantes das suas respectivas polícias, civil, militar e corpo de bombeiros. Então, a eles compete equipar a sua polícia, adestrar a sua polícia, criar um sistema de inteligência, integrar essas polícias. Quando se fala em menos Brasília e mais Brasil, esses governadores vão receber os recursos. Lógico que o início de qualquer um daqui que for ser presidente da República vai ser muito duro. O país foi colocado num abismo por 13 anos de descalabro. Então, é óbvio que não dá para sair do abismo em 2 meses. Agora, o conceito de segurança pública é exatamente fazer com que a segurança pública funcione em nível estadual, em nível municipal e que o governo seja um coordenador desse trabalho. Tem a Polícia Federal, outra coisa que foi colocada aqui, problema de fronteira. Eu acho que pouca gente conhece a fronteira brasileira. Eu fui comandante militar da Amazônia, tinha 11.500 quilômetros de fronteira de selva. Tá? 11.000, e tinha 16 agentes da Polícia Federal. Ou seja, era quase um nada. Né? Além disso, nós temos mais 6.000, são 17.000 quilômetros de fronteira. São 17 vezes a distância Rio-Brasília. Falar em monitorar perfeitamente esse sistema de fronteira é um absurdo, isso não existe. Nem os Estados Unidos conseguem monitorar os 3.500 quilômetros, 5 vezes menos que a fronteira brasileira. Não há dinheiro no Brasil que consiga monitorar. Eu tenho que melhorar esse monitoramento. E essa melhora vai acontecer com tecnologia, com muita inteligência e muito empenho dessa Polícia Federal, que tem que... Eu não sou a favor de criar uma outra força policial. Nós já temos muita despesa burocrática com a própria Força Nacional, que é um troço altamente discutível, não dá para discutir agora. A criar uma outra força policial, uma polícia de fronteira, não vejo necessidade. A Polícia Federal é encarregada de fazer isso. A Polícia Federal não é só para fazer prisão em condomínio da Barra da Tijuca. Agora, ela precisa se voltar para a fronteira. Também não é culpa dos policiais federais. Eles, quando vão para lá, eles vão dispostos a trabalhar. Não têm condições, são mal assistidos. Então, esses problemas é que o trato do homem da polícia, ele é sempre colocado em segundo plano, porque a política de direitos humanos é justificar a bandidagem. Então, a polícia tem que ser fortalecida, a polícia tem que ser prestigiada, todas as polícias. Olha, eu sei que ninguém fala depois do presidente, mas eu já pedi... Não falava. Não, eu vou pedir porque, já que valeu a antiguidade aqui, o Mourão já disse que o presidente foi bicho dele, Mourão foi meu cadete, então aqui a gente se acerta. Mas é porque eu acho muito importante. Essa cerimônia, poucos estão avaliando a grandiosidade do que ela representa para o Brasil. Nós sempre consideramos a Amazônia meio país amigo. A Amazônia é propriedade dos brasileiros. E nós precisamos pensar na Amazônia e pensar grande, porque ela é gigantesca, e entender algumas coisas. E uma delas, muito simples, é o brado de selva. Da onde nasceu o brado de selva? Um homem que contribuiu decisivamente para que a Amazônia aparecesse para o Brasil inteiro foi o coronel Jorge Teixeira. Ele criou o Centro de Instrução de Guerra na Selva.
nos idos de 1965. E o Centro de Instrução de Guerra na Selva é hoje um exemplo de centro de instrução no mundo inteiro. O mundo inteiro reconhece que nós temos o melhor combatente de selva do mundo. E essa história de melhor tem que se estender para toda a Amazônia. Não adianta nós termos só o melhor combatente de selva. Nós precisamos fazer da Amazônia alguma coisa que nos orgulhe profundamente. E o Brado de Selva nasceu na época da construção do Centro de Instrução de Guerra na Selva. Coronel Teixeira, Jorge Teixeira, famoso Teixeirão, foi prefeito de Manaus, depois governador de Rondônia, 2 missões que ele cumpriu de forma admirável. E o Teixeirão, ele era avesso a qualquer burocracia, ele detestava papel. Onde ele passava, ele deixava um rastro de destruição na parte burocrática, na parte de papelada. O outro que vinha depois dele tinha que dar uma ajeitada no terreno, né? Foi o que aconteceu com o general que foi o comandante do SIG, depois dele comandar 5 anos, teve que dar uma ajeitada na administração, que estava tudo de cabeça para baixo. E o Teixeirão achava muito demorada a saída das viaturas do SIGs para construir as bases de instrução no entorno de Manaus, algumas a mais de 50 quilômetros da sede do centro de instrução. Então ele adotou o seguinte: as viaturas que eram do centro de instrução, quando passassem pelo corpo da guarda, não precisava anotar o número da viatura, quilometragem, quantos litros de gasolina, bastava falar selva, tá? E passava. Então nós vamos agora fazer uma homenagem a essa Amazônia, que naquela época já pensava em ter a grandiosidade de João Mourão de assumir isso, e a grandiosidade do presidente de bancar essa iniciativa. E vamos fazer um brado de selva aqui. É o seguinte, eu vou dizer o seguinte: tudo pela Amazônia e em seguida a gente fala selva. Agora tem que ser com vontade, não pode ser aquele brado de selva, né? Então, brocha. Tem que ser um brado de selva para valer, né? Então vamos lá. Tudo pela Amazônia? Selva! Acho que pode melhorar. Tudo pela Amazônia? Selva! Nas ruas. E eu queria deixar aqui um recado para o general Augusto Heleno. General, o povo brasileiro está ao seu lado. Nós todos sabemos quem é quem dentro desse Congresso Nacional e dentro deste governo. Nós sabemos das intenções da grande maioria desses políticos que representam a velha política de se manterem no poder e de destruir o governo Bolsonaro. Esse é um sentimento da grande maioria dos brasileiros e hoje nós temos muita clareza que vocês estão aí lutando por um novo Brasil e existem pessoas tentando se manter no poder. Então eu queria aqui deixar um recado muito claro do movimento nas ruas, que no próximo dia 15 nós teremos nas ruas de todo o Brasil, mostrando a nossa força e mostrando o nosso apoio ao governo, ao presidente Jair Bolsonaro, ao senhor general Heleno e a todos os ministros que estão tentando fazer um grande trabalho e são sabotados todos os dias por essas pessoas que querem destruir o nosso país. O povo brasileiro não aturará mais as posturas que os senhores têm tido. Chega de vocês querendo destruir o nosso país para poderem se perpetuar no poder. Todos juntos nas ruas, no próximo dia 15, estaremos em breve mandando notícias das nossas organizações. Chega, o povo brasileiro não suportará mais os senhores e essas posturas que destruíram o nosso país nos últimos anos. General, parabéns pela sua postura, parabéns por suas palavras, pela sua força, pela sua coragem e tenha certeza que o povo brasileiro está ao seu lado. Um abraço a todos. Eu sou Belísia do Movimento nas Ruas. O Brasil cansou desta Câmara dos Deputados que lutam para aumentar o fundo eleitoral, mas ao mesmo tempo não aprovam a carteira de estudante gratuita para beneficiar milhares de alunos. O povo está cansado de tanto deputado e senador lutando para aumentar o plano de saúde para seus filhos até 33 anos de idade, mas que não colocam para votar o pedido de impeachment contra ministros do STF. O povo brasileiro quer mostrar no dia 15 de março que apoia sim o que o general Heleno disse e pediu um basta para essa chantagem da Câmara dos Deputados com o governo. Vamos todos para as ruas no dia 15 de março mostrar para Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre que todo o poder emana do povo e para o povo. Até lá. Fala galera, Alessandro Loyola aqui.
devido às manobras que o Congresso está fazendo para poder produzir uma armadilha orçamentária e tirar do poder o nosso presidente democraticamente eleito, Jair Bolsonaro, para poder mostrar a nossa indignação com relação a isso, dia 15 de março eu vou estar aí em São Paulo com o Belízia, com o Tomé, com o pessoal do movimento nas ruas. Nós vamos estar aí num caminhão mandando bala porque esses caras não podem fazer o que eles estão fazendo não. Eles acham que o país é deles. Não é nem nunca foi. O país é do povo e eles não são o povo. Nós somos. Dia 15 de março, lá na Paulista, com o pessoal nas ruas. Vejo vocês lá. Grande abraço.